Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET aqui de Americana, para uma das regiões mais desenvolvidas do estado de São Paulo e aqui do Brasil. Como sempre, convidados especiais, estamos aí nessa reta que vai começar a virar uma reta, vou explicar por que daqui a pouquinho, para as eleições municipais aqui do estado de São Paulo e de todo o Brasil, obviamente. Como sempre, um convidado, tenho o prazer de receber aqui meu amigo Ricardo Molina Dias, que vai falar um pouquinho aqui das suas intenções aqui para a cidade americana e outros assuntos que nós vamos abordar. Estamos ao vivo também aqui pelo Facebook da RPTV e também pela página do Ricardo Molina Dias. Ricardo Molina, bem-vindo aqui ao nosso programa SPN TV News, tudo bem? Magrão, prazer estar mais uma vez aqui, obrigado pelo convite e vai ser uma ótima oportunidade para a gente poder falar de assuntos Brasil, Estado e americano. Com certeza. Você sabe que eu estou trazendo aqui todos os pré-candidatos aqui à cidade americana e também das cidades onde chega o sinal aqui da RPTV. São 12 ou 14? 14 cidades agora? 14 cidades? 15 cidades aqui para a nossa região, uma das mais desenvolvidas do estado de São Paulo. Eu falo porque é a região aqui da Grande Campinas, também aqui do Polo Têxtil. Chegamos também até aqui também a cidade de Piracicaba. Aqui eu já mando um abraço especial à cidade de Piracicaba, que é muito legal. Ricardo Molina Dias, você foi candidato, aliás, a deputado federal pela primeira vez aí na sua atuação política. Você teve mais de 20 mil votos. É voto, hein? Magrão, primeiro parabenizar o programa, você por trazer todos os pré-candidatos. É muito importante para a população. É muito importante, também acho. A Americana não é uma reeleição, então assim, abre naturalmente a oportunidade para que outras pessoas possam participar de um processo mais democraticamente. Então, parabéns por trazer todos, é importante, a população com certeza vai ficar muito agradecida. Magrão, até 2018 eu nunca tive diretamente ligação com a política? Diretamente não. Eu gosto muito de política, gosto de acompanhar, mas nunca tinha sido sequer filiado a nenhum partido político. Então, e não tive ninguém também que falou, poxa, eu acho que você tem que ir lá e disputar. Um pouco que as pessoas comuns como eu sofrem é que não existe um incentivo dos políticos para que a gente possa participar da política. Eu vejo esse meio muito fechado. Então, esse foi um primeiro passo que a gente deu para que possa mostrar que pessoas comuns podem sim fazer parte da política, possam sim seguir uma trajetória política, e nós fizemos isso em 2018, muito em cima da hora. Eu me filiei ao partido antigo PRB, hoje Republicanos, em março de 2018, para disputar uma eleição em outubro de 2018. Então, foi tudo muito rápido. Nós tivemos aí uma votação expressiva, foi a primeira vez, muito poucas pessoas conheciam a gente. E o fato de você ter 21 mil votos é um motivo, sim, para agradecer esse reconhecimento que a população teve com a gente, das cidades, mas principalmente aqui a cidade americana, que a gente tem uma votação expressiva, assim como Santa Bárbara, Nova Odessa. E foi importante conhecer um pouco como é que funciona esse processo. Então, nós não entramos para experimentar nome, nós entramos realmente para fazer uma campanha vitoriosa. Infelizmente, não foi possível estar entre os eleitos pelos republicanos, mas foi um grande passo aí para futuras pretensões. Olha, eu estou chamando aqui a atenção dos seus 21, 22 mil votos que você teve aí na sua primeira vez que você participou aqui da política. Por quê? Essa foi uma eleição atípica, né? Foi. A eleição à presidência da República, a deputado federal, deputado estadual, senadores, enfim. Porque estava todo mundo querendo fazer a mudança. A mudança já havia acontecido tempos atrás aqui na Câmara Municipal e em outras câmaras também, tanto que aqui de Americana de 19 foram trocados, acho que 17 ou 16. Bom, trocou um monte de gente, né? O que aconteceu? Teve muito candidato de fora, por exemplo, de São Paulo, que tirou muito voto aqui da cidade, da região. Foi. E esse pessoal tirou os votos e nunca mais apareceu aqui. Aliás, nunca apareceu antes. Né? Até agora. Nem antes. Até agora estamos esperando aí, inclusive, a briga, o pau está comendo lá em Brasília. Você sabe que muita gente que apoiava o presidente já está, de repente, fazendo oposição. Alguma coisa mudou aí no meio do caminho. E ter 22 mil votos pela primeira vez e participar de uma eleição a deputado federal é bastante voto, né? Por isso que eu chamei a atenção. Você sabe que acho que existia uma previsão que alguma coisa poderia acontecer pelo fenômeno Bolsonaro. Mas assim, faltando uns 8 dias para a campanha, eu recebi uma ligação do nosso presidente estadual do Republicanos,
dizendo que, olha, você está eleito. Que beleza. Falei, poxa vida, que beleza, né? O Republicanos tinha 8 representantes deputados federal na Câmara, naquele momento, e eles tinham, claro que teriam 11, passariam de 8 para 11. E eu seria o 9º deputado na pesquisa deles que seriam eleitos. Inclusive ele me parabenizou, falou para continuar firme até o final, que estava sendo uma surpresa a nossa campanha, o trabalho estava sendo feito. Mas infelizmente, e se tem uma coisa que é ruim, viu, Magrão? É o tal do domingo depois da eleição. Antigamente demorava um pouco a votação. Agora é rapidinho, né? Agora, na hora que você vê, Já foi. você fica apertando lá, fala, mas não tem mais. Não tem. Realmente a gente lamentou bastante, a gente sentiu muito, mas Quantos votos faltaram? nós ficamos... Se fosse no partido do Bolsonaro, a gente estaria eleito. Mas para o Republicanos ficou faltando bastante, porque eu digo que quem mais sofreu com esse movimento do Bolsonaro foi o Republicanos. Por quê? Porque o grande puxador de voto dos Republicanos é o Celso Russomano. O Celso Russomano, se ele mantivesse 1.400.000 que ele teve na outra, a gente faria os 11 deputados que o presidente mencionou. Só que o Celso caiu de 1.400.000 para 400. Ele perdeu 1 milhão de votos. E com certeza uma boa parcela dessa foi em função dos candidatos aí, do Eduardo Bolsonaro, da Joyce, que realmente foi o que tiraram. Então aí derrubou todo mundo e aí a fila ficou grande. Bom, beleza. Abrimos aqui a apresentação. Ricardo Molina, ele que vem aqui pelo Republicanos, é pré-candidato à prefeitura aqui da cidade americana. Ele que é da cidade de Estrela do Oeste. Já está há quanto tempo aqui em Americana? 22 anos. 22 anos. Tem 42 anos de idade. É um jovem. Um jovem. Um jovem. Você também é presidente da Liga de Basquete. Acho que a maioria das pessoas aqui da cidade e das outras cidades onde o basquetebol feminino principalmente acontece, todo mundo conhece você por essa função, né? Você sempre esteve ligado ao basquete feminino. A ligação com o basquete feminino ela veio quando eu ingressei para trabalhar na cooperativa, na Unimed, né? E, na verdade, eu entrei para fazer a parte comercial da Unimed, que é o meu negócio até hoje. Há 14 anos eu milito na área de saúde. E existia o projeto da Unimed, mas ele não tinha equipe adulta mais. Ele estava um projeto um pouco mais fraco. E eu gosto de esporte e basquete, gosto de todos. E aí eu pedi voluntariamente para que eu pudesse olhar para esse projeto e cuidar dele. E assim foi permitido e a gente voltou. O projeto ampliou para as 3 cidades, Santa Bárbara e Nova Odessa, além de Americana, e aconteceu tudo o que a gente viu, né? A Americana virou a referência de projeto feminino, não só no Brasil, mas no continente sul-americano. Não só pela equipe adulta, mas o projeto que envolvia mais de 2.000 crianças, de 7 a 9 anos, 12 anos, as categorias de base e a categoria adulta. Então, a Americana ela se tornou internacionalmente conhecida pelo esporte, especificamente pelo basquete feminino que foi feito. E o que aconteceu com o basquete aqui de Americana, Ricardo Molina? O esporte amador, em geral, ele depende muito de parcerias, né? Porque o esporte amador ele não gera receita, ele não gera venda de passe, ele não tem isso. E a Americana existe uma lei hoje, que é a lei de incentivo, mas ela não está sendo aplicada, que era um caminho para todas as modalidades buscarem. Então, a gente ia atrás de empresa, falava, olha, você vai pagar seu ISSQN? Pela lei, o senhor paga mais 5%, e aí 20% vai direto para o esporte. Então, toda a base das equipes era em cima disso. E com o basquete não é diferente. A grande base era sobre o ISSQN. E aí, durante a última temporada, em 2017, se eu não me engano, no meio da temporada foi interrompida a lei de incentivo. Ela foi interrompida no meio de uma temporada onde tem contrato com atletas, tem com todo compromisso. Infelizmente, aí eu estou falando Molina, pessoa física, nós tivemos que arcar até o final com todas as responsabilidades. E acabou, não só o basquete feminino, mas as modalidades de alto rendimento na cidade, elas deixaram de existir. E aí houve o convite das próprias equipes da Liga de Basquete Feminino que eu pudesse assumir a Liga de Basquete, que é a entidade que a Americana disputava o campeonato, que é o Campeonato Brasileiro. E aí de 2017 até hoje, eu estou como presidente da Liga de Basquete Feminino. A sede é aqui em Americana, porque a sede estava em São Paulo. A sede hoje é na cidade Americana. E tentamos manter aí, também de forma voluntária, manter
o esporte aí amador em alta aí no Brasil. Tá certo. Isso aí dá um outro caminho para o papo que eu não vou abordar agora, porque eu sei que teve alguns confrontos, alguns atritos, mas isso fica para um outro programa. Vamos voltar um pouquinho lá para Brasília. Presidente Bolsonaro eleito há mais de um ano e 6 meses praticamente que ele está por lá. Foi retirado o Partido dos Trabalhadores que estava no comando, vamos colocar entre aspas, aqui do Brasil desde 2002. O povo brasileiro estava ansiando aí por mudanças. O republicano é a favor do presidente ou é oposição ao presidente? O Republicanos ele sempre se posiciona de forma independente, mas ele tem acompanhado todas as necessidades feitas pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, o Republicanos adotou essa parceria com o presidente Jair Bolsonaro, tem mostrado claramente uma identidade com o Bolsonaro. E acredito que deva permanecer assim. Tá, você é a favor família, tradição e os bons costumes, vamos colocar dessa maneira, porque a política progressista do governo passado alterou muitos valores da família brasileira, que é onde o presidente vem batendo todos os dias a respeito. Inclusive, muita gente apoia, inclusive tem os atos que estão aí, pararam um pouco agora com as fake news, inclusive o Supremo Tribunal Federal vem aí legislando e vem também aí indo diretamente contra o Executivo, né? Trazendo aí algumas coisas que a gente está até preocupado. Não sei como é que você está vendo essa história aí das fake news, inclusive dessa investigação que é feita pelo Supremo Tribunal Federal, que se diz vítima e que investiga e que lá na frente vai julgar, inclusive prendendo aí, prendendo e soltando, né? Alguns, deputado teve aí o seu sigilo bancário, são 10 deputados e um senador. Eu nunca vi isso de uma vez só. Você lembra? Não, nunca tinha visto. Também não. Olha, faz tempo, hein? Eu estou com 58 anos, já lembro de muita coisa que aconteceu aqui no Brasil. Você acha que tudo isso vai acabar num acordo entre o Executivo, o Judiciário e também o Legislativo? Porque muita gente diz, e até concordo com isso, que a pior ditadura que existe é a do Judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Se o Executivo passa do ponto, se recorre ao Supremo. Se o Legislativo passa do ponto, se recorre ao Supremo. E quando o Judiciário, o Supremo passa do ponto, se recorre a quem? Ô Magrão, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre isso. Eu vejo no Bolsonaro uma missão no sentido de moralizar um pouco a política. Um pouco não, muito a política. O Brasil passou por um processo de corrupção muito grande, uma coisa de trilhões. E o Bolsonaro ele veio com esse propósito de moralizar a política pública. Isso para mim é muito claro. E nesse processo que você tenta moralizar a política pública, principalmente estando em Brasília como presidente, é como você mexer no vespeiro. E quando você mexe no vespeiro, existem as reações. A gente não pode esquecer que tanto o Congresso quanto o Judiciário, ele é composto por pessoas de partidos ou indicado por partidos. Isso eu estou falando do STF, eu estou falando do Congresso Nacional. Uhum. Então, naturalmente, acontece exatamente tudo o que está acontecendo. E aí eu vejo o Bolsonaro... vou tentar... Resumir. Vou tentar comparar um pouco. Uhum. Quando o Omar entrou para prefeito de Americana, ele entrou para resolver a questão financeira. Sim. Essa era a questão dele. Então, essa questão financeira, ela foi o norte e o motivo do prefeito Omar. O Bolsonaro é a questão da moralidade. Então, assim, ele não vai abrir mão disso. Só que também, se ele não tiver um pouco de jogo de cintura, eles vão derrubar o Bolsonaro. Você acha que ele não termina o mandato? Eu acho que ele termina o mandato e acho que o Bolsonaro, por mais que ele tenha conversado entre os três poderes, ele não vai abrir mão da moralidade dele. Para nós, jovens que estamos agora envolvidos com a política, seria muito ruim ver isso acontecer. Porque ele veio como uma esperança. Como o Sérgio Moro também era uma referência.
O Sérgio Moro ele veio uma referência para a gente de um cara que poderia mudar a política juntamente com o Bolsonaro. E de fazer justiça. E de fazer justiça. E depois que ele saiu, não por ele ter saído, mas o que ele fala depois da saída dele é um pouco incoerente com o que a gente via do Sérgio Moro. Então, a gente precisa desejar, e aí todos que estão envolvidos, a população como um todo, para que o Bolsonaro possa dar certo na sua moralidade. Ele tem um despreparo de gestor enquanto presidente de um país? Ele tem. Um cara que senta na cadeira com 2 anos como presidente não é fácil. Eu acho que ele tem pontos a ser melhorado, muito. Mas o grande norte do Bolsonaro é a moralidade política. Inclusive, cabe ao Paulo Guedes a missão de fazer a gestão do processo. Uhum. Então, isso que precisa ficar claro e combater a corrupção, a imoralidade política dentro de um processo de 3 poderes é um negócio completamente... como a gente vê, cada dia tem uma emoção. Tá certo. É isso aí. Você me falou agora do Sérgio Moro, me fez lembrar aqui uma suposição. Estavam fazendo um exercício de futurologia outro dia. Vai que lá na frente o Sérgio Moro, o pessoal já está falando que poderá acontecer uma chapa Sérgio Moro e Mandetta, ex-ministro da Saúde que saiu, né, e de repente todo mundo sabe. E também com a possibilidade do Bolsonaro tentar a reeleição. Você imagina, de repente, num segundo turno, Bolsonaro contra Sérgio Moro e Mandetta? Quem se vota? A esquerda brasileira vai votar em quem? É exatamente o que eu ia falar. A não ser que Mandetta e Sérgio Moro se alinhem à esquerda, porque eu acho impossível o Bolsonaro se alinhar. Com então, certeza. assim, eu não consigo ver duas frentes de direita disputando uma eleição. Então, algum deles vai ter que optar por trabalhar com a esquerda. Nesse contexto que você está me dizendo aí, eu só posso ver Sérgio Moro e Mandetta e não Bolsonaro. Você está dizendo, então, que o Lula vai apoiar o Sérgio Moro? Vai saber, não? Não é questão de apoiar, mas é questão que é mais fácil o Lula apoiar o Sérgio Moro do que o Bolsonaro apoiar a esquerda. Tá vendo só como a política vai, de repente... dando voltas? Dando voltas, e a gente fica pensando nisso aqui. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu tenho que falar um pouco da Covid-19, dessa pandemia. Vou falar um pouquinho do governo do estado. E vamos chegar aqui em Americana, que é onde interessa. Eu sei que, de repente, você tem muitas propostas. E a gente está apresentando você para o eleitor que não te conhece, para a população aqui da cidade americana, para você mostrar o que você pensa, o que você quer fazer, o que você tem de novidade para trazer aqui para o pessoal aqui da cidade americana, ok? Vamos tomar um café? Café Biporá. Já tomou um café Biporá? Vamos tomar. Vamos tomar um café Biporá. É lá do coração das montanhas de Minas. É 100% natural, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico. A gente está ao vivo aqui para o café que eu trago lá de Minas, é muito bom. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook e também pela página do Ricardo Molina Dias. Vamos para o rápido intervalo comercial, a gente volta já. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária
capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. E diariamente às 14 horas, aqui na RPTV Americana, canal 8 da NET, você confere os melhores flashbacks. Programa Flash Mix, resgatando os grandes sucessos do passado. Então você já sabe, hein? Encontro marcado sempre às 14 horas, aqui na RPTV Americana, com os grandes sucessos do passado, as músicas do fundo do baú. Programa Flash Mix. Flash Mix. No Americana Coworking, sua marca é valorizada. O Americana Coworking conta com salas privativas, salas comerciais, salas para treinamentos e contamos também com o estúdio de gravação para youtubers, ou até mesmo gravações para mídias sociais. Atendemos todos os perfis de empresas. Temos o escritório pronto para você chegar e plugar. E se precisar de algo diferente, pode contar com a nossa experiência em customização de espaços de trabalho. Então escolha como, quando e onde sua empresa quer trabalhar. Deixe o resto com o Americana Coworking. Entre em contato conosco, 19 3408 6464. Venha nos conhecer. Estamos localizados na Rua Gonçalves Dias, 654, Jardim Girassol, em Americana. Americana Coworking. Confiança que te move. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com o programa Sociedade, Política e Negócios, sempre trazendo aqui um convidado especial, principalmente esse ano vai ser um ano de política, inclusive as eleições agora já foram ratificadas 15 de novembro e 29 de novembro, porque estamos aí no meio de uma pandemia. O que você achou? Não foi ratificado ainda. Não seria hoje? Foi hoje? Não. No Senado... No Senado já foi, agora foi para a Câmara. Para a Câmara existe a grande possibilidade... De não? De não acontecer. Então me conta essa história, foi uma novidade, porque não, eu me antecipei, porque até então no a Senado, informação já tinha passado e hoje seria a votação para... A proposta do Senado é que a eleição fosse para o dia 15 de novembro, que as convenções pudessem ir para o até dia 20 de setembro, proporcionalmente ia tudo para frente. Sim. No Congresso tem uma questão muito diferente. Por quê? Porque os deputados... No Senado, você disse? No Congresso. Tem uma situação muito diferente da visão do Senado, porque os prefeitos são muito próximos aos deputados. E os prefeitos, principalmente por entenderem que final do ano, novembro, dezembro, vai ser muito complicado o pagamento de folha, em função da pandemia, eles não querem que vá até novembro, eles querem que faça em outubro. No dia 4 de outubro. No dia 4 de outubro, mantém exatamente como está. Então, porque para ter essa mudança tem que alterar a Constituição, tem que ser exatamente. votada uma PEC, né? Então, são hoje, 308 deputados aí que tem que votar. Só não foi votado ainda, porque se for para votação, não consegue. Não passa. Então, nesse momento... Engraçado, eu tive informação de outro meio, mas tudo bem, obrigado pela correção. Então. Não, pra gente eu não consigo ver a eleição se não for para novembro. Não tem mínima condição de fazer um processo eleitoral agora. Mas existe a grande possibilidade de se manter em outubro, em função do Congresso, a sua maioria não entender que é necessária essa mudança. Tá certo. Bom, tudo isso, gente, o pessoal que está em casa sabe a respeito da Covid-19, essa pandemia mundial que vem mudando a relação das pessoas, inclusive eleição e outras, mudou tudo, na verdade. Mudou. Estamos aqui no novo normal, que o pessoal está dizendo. Como é que você está vendo essa história toda? Nós estamos aí desde o dia 17 de março. Foi. Na quarentena... Depois, agora, a flexibilização da quarentena aqui do estado de São Paulo, com faixas vermelha, laranja, amarela, enfim. Número de óbitos, número de leitos de UTI são os termômetros para se abrir ou para se fechar aí o comércio e as atividades. Como é que você vê essa porta de saída que o governo do estado de São Paulo fez? Ô Magrão, eu acho que nós sofremos mais com o processo político do que com a Covid. Houve muitas distorções nesse... Eu lembro, Magrão, logo, se não me engano, dia 15 de março, se eu não estiver errado. Eu fiz um bate-papo com o doutor Rogério Panhoca. Sim.
E ele desenhou, foi o único cara que eu vi, e olha, e não é ministro, não é OMS, foi o único cara que desenhou exatamente esse processo, como ele ocorreria. O problema é que quando começou esse processo da pandemia, juntou alguns prefeitos e governadores utilizando o recurso para outros, né? Isso foi claro quando começou a Polícia Federal bater, e aí a Amazonas, que estava com UTI com falta, agora está fechando, lá no Manaus, está fechando o hospital de campanha. Além disso, teve essa questão da briga política que ocorreu entre Bolsonaro e João Dória. Então, infelizmente... No caso de São Paulo, mas brigou também com o Witzel, brigou aí com outros governadores. Então, assim, a Covid ela foi muito distorcida durante esse processo. Politizada. Politizada. É uma realidade, é um problema, ainda é um problema, mas a falta de interesse, não é falta de saber não, a falta de interesse que houvesse uma harmonia das informações trouxe muito prejuízo, principalmente algumas pessoas que foram embora e outras pessoas que aqui estão e ainda tem um pouco disso. Então, eu acho que foi muito politizada a questão do Covid na questão de orientação, na questão de alinhamento, na questão de ter um plano único para o país. Acho que em São Paulo houve... O que está acontecendo? O que aconteceu em São Paulo hoje? São Paulo, capital, ela vai para amarela agora, né? Amarela, né? Fase amarela. Ela vai para segunda-feira. A partir de segunda-feira. O interior está com a fase laranja e vermelha. Só que lá atrás, quando São Paulo estava pegando fogo e deveria estar na fase vermelha, o interior ainda estava tranquilo. Então eu acho que assim, naquele momento a autonomia tinha que ser dada aos prefeitos. Para saber se abre ou se fecha. Exatamente, porque agora é natural que o interior vai ser mais sacrificado. E naquele momento o interior poderia andar mais um pouquinho, porque faz diferença um mês a mais economicamente. Então, quando fechou tudo, a gente aqui não entendia. Falava, por que está fechado aqui? Se não tem nada. Se está tranquilo. Né? Então, à medida que agora isso migrou para o interior, São Paulo abriu. Então, acho que o inverso, eu não gosto de ficar falando muito passado, porque é engenheiro de obra pronta, né? Depois que está pronto. Mas a gente via claramente uma orientação do Estado sem olhar por regiões. Agora, Molina, me fala uma coisa. Você viu só o que foi gasto de dinheiro na cidade de São Paulo e o Pacaembu, a partir da próxima segunda-feira, vai ser fechado. Hospital de campanha que foram gastos mais de 23 milhões de reais. E a gente vê cidades no interior do estado de São Paulo, em todo o Brasil, que não tem hospital. Ventilador não se sabe nem o que é. Os respiradores, os ventiladores que o pessoal fala aí também, entre outras coisas que vão faltar aqui no interior do estado de São Paulo. E aí? E esses 23 milhões? Por que esse hospital de campanha, por exemplo, não foram divididos em pontos estratégicos do interior do estado? Não é engenheiro de obra pronta, não. É que desde o começo a gente estava pensando isso. A gente sabe que no interior do estado de São Paulo existem alguns pontos que não tem hospital mesmo. O pessoal recorre a centros que estão aí ao lado, a 100, 200, 300 quilômetros que o pessoal sai para ser atendido. O que vai acontecer agora com esse hospital de campanha que vai ser fechado na cidade de São Paulo porque não tem, ainda bem, que não tem aí paciente para o hospital de campanha lá do Pacaembu? Magrão, para as pessoas que militam na área de saúde, eu fico muito tranquilo em dizer isso há 14 anos militando, que é muito claro que a falta de UTI, ela já existia há muito tempo num processo sem Covid. Então, assim, nosso sistema público, ele falta investimento e, principalmente, existe assim, Magrão, deixa eu tentar resumir. Aqui tem Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Se eu em Americana tiver uma saúde pública melhor, você de Santa Bárbara, você vai vir atender aqui. Só que o dinheiro para o SUS vai para lá. Então você não paga, a Santa Bárbara não paga por esse cara que veio ser atendido aqui. E ele mora lá e é atendido aqui. Então, enquanto a gente tiver um sistema de custeio, de que o que vem para a sua cidade você é obrigado a atender e o outro não é obrigado a repassar ao cidadão que veio para uma cidade e a outra, não existe o estímulo dos caras quererem melhorar. Se você tiver um conceito diferente, onde minha saúde está legal, veio Nova Odessa, veio de Santa Bárbara, veio Limeira, eu vou ser remunerado por isso, a transferência do dinheiro que era para ir para a cidade está vindo para mim, e eu me tornar o prestador de serviço das outras cidades, aí vai ter um estímulo para isso. Então, assim, isso eu não estou falando de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Isso é um modelo de saúde que existe hoje no país. Então, assim, os prefeitos,
Até quanto eles têm interesse, infelizmente, em melhorar a saúde pública? Até quanto ele tem interesse em ir lá brigar para ter uma UTI? Mas você há de convir comigo que o SUS foi uma grata surpresa nessa pandemia, né? Absurdo. Na foi minha uma grata opinião, surpresa, minha opinião foi muito bom o papel do exatamente. SUS. O que aconteceu é que faltou justamente a parte dos seus gestores. Por quê? Não tinha UTI. Tem cidade no interior, Magrão, que a ambulância móvel, que a gente chama de UTI móvel, ela é a UTI. Ela é a UTI do hospital. Então, assim, se não ficar nesse processo claro que, ok, vai fechar o hospital de campanha, depois nós vamos falar dos 23 milhões, vai fechar o hospital de campanha, mas vai deixar com condição os hospitais com a quantidade de leito maior do que tinha antes ou vai precisar vir uma outra situação para isso? Então, os gestores não se preocupam em aumentar a qualidade da sua saúde para não ter migração de gente e automaticamente aumentar seu custo, que isso é uma coisa ridícula. Mas é um pensamento frio que alguns gestores têm. Então, eu acho que o SUS deu uma aula nesse processo. Os profissionais da saúde, absurdo, e eu vivo muito isso, porque quando atuando diretamente com o pessoal da saúde em Americana, eu costumo dizer que quem trabalha no hospital tinha que receber uma medalha por dia, porque o hospital é 365 dias por ano. Não tem um dia que assim, vamos fechar o hospital hoje para dar uma limpada, fazer um jeito. Não tem. Não tem jeito. Vai Você limpando e vai entrando Vai gente. limpando, vai acontecendo. Então, assim, esses caras são absurdos. Agora, como é que fica esses investimentos que foram feitos, tanto em São Paulo como no Rio? 800 milhões para 7 hospitais de campanha, foi feito Nem terminaram, Então, o que a gente, e nem vão terminar. O que a gente espera é que a Polícia Federal possa ser atuante, que vale lembrar, alguns processos da Polícia Federal não estavam saindo e, consequentemente, depois da saída do Sérgio Moro, começou a sair investigações, principalmente no Rio, e eu espero que, para quem não só ser punido, mas ser extinto da vida pública um cara que, além de ser preso, claro... Ser preso e ficar. Agora, deixa eu fazer uma colocação. Você que trabalha com saúde já há tanto tempo, né? Veja bem, ao invés de ser utilizado tanto dinheiro, quantos bilhões de reais foram utilizados na compra de equipamentos da China? De lá veio o vírus. De lá veio também os ventiladores, grande parte, pelo menos... os que funcionam e também aqueles que não funcionam, né? Você sabe disso. E os EPIs também. Por que esse dinheiro não foi utilizado, por exemplo, para equipes médicas, os médicos, enfermeiros, enfim, esse dinheiro todo envolvido para aumentar equipes do que para fazer compras? A equipe não tem como, de repente, você faturar 10%, ou 5%, ou 30%, não sei. Estou errado nesse raciocínio? Não, você não está errado e eu quero contribuir um pouco mais. Essas compras de respiradores, vamos tentar olhar o copo meio cheio, não vamos olhar ele meio vazio. Os interesses de compra muitas vezes prevalecem em função da corrupção, mas vamos olhar o copo um pouco meio cheio. Os critérios de recebimento de respiradores, ele não teve uma avaliação técnica, porque assim, a quantidade de testes feitos no Brasil, no estado de São Paulo, em Americana, é muito pequena. Então não existe um planejamento para saber quantos estão, como é que estamos e quantos precisaremos ou não precisaremos. Se você tivesse investido um pouco mais na questão de fazer os testes, você saberia se seria necessário abrir um hospital de campanha ou não seria necessário abrir um hospital de campanha. O que mais faltou nessa questão do Covid foi planejamento. Ou não querer fazer o planejamento. Porque, veja bem, Molina, o Brasil teve tempo para isso, né? Com certeza houve tempo. O Brasil teve tempo. A primeira morte que aconteceu foi em janeiro. Foi. Em janeiro, a primeira morte de Covid-19. Então, de lá para cá, a OMS, que muitos dizem que falhou, eu acredito que falhou também por todas as informações que a gente tem, informações desencontradas, usa máscara, não usa máscara, transmite, não transmite, enfim, esse tipo de coisa toda que aconteceu até chegar nesse ponto aí. Mas a falta de investimento no pessoal que leva muitas equipes à exaustão. A gente via o pessoal dormindo no hospital porque estava lá 12 horas e tinha que ficar mais 2 e tinha que ficar mais 6 e não tinha uma equipe para substituir esse tipo de coisa. Magrão, se me permitir, ainda continua. Continua, sim. Nós temos a possibilidade de ter uma segunda onda do Covid. Sim. Por quê, Magrão? Porque nós estamos andando sem saber o rumo. Como é que você sabe o rumo para saber do Covid? É testes. Então, assim, se eu pego a cidade americana, se eu pego uma amostra lá de 20 mil testes, eu consigo ter uma amostra confiável para dizer o seguinte, olha,
A Americana, tantos por cento da população ainda não teve contágio com o Covid e tantos por cento teve. O fato de não ter ainda esse contato, esse pessoal, nós vamos precisar de uma estrutura para isso. Então, em função disso, vai precisar disso. Ou, não, já teve um contato muito alto, então a gente não vai precisar disso. Então, em vez de ficar investindo em um monte de coisa, vamos valorizar ainda mais o pessoal da saúde. Então, continuamos no escuro, porque os testes que estão sendo feitos ou providenciados são exclusivos para alto risco, ou seja, aquele que já está na dúvida se está ou não está. Mas nós podemos ter tido contato com... Isso é sintomático. Como é que nós vamos saber? Nós só vamos saber se um dia contagiar outro a gente não souber. Então, volto a dizer, nós continuamos no escuro, e muito escuro, e infelizmente, você pode ver que o Brasil é um dos países que menos fizeram testes, e o estado de São Paulo principalmente. Então, nós continuamos andando no escuro. Acho que nós temos, olhando para a Americana, nós temos que buscar alternativa via Ministério da Saúde, via os 26 milhões que vão vir para cá. Sei que agora foi providenciado 3 mil testes. É pouco, porque 3 mil testes se atende a parte de saúde, e olhe lá, que são as pessoas que estão lá ralando para caramba. Então, vamos entender como é que está. Até para saber o seguinte, olha, porque não é a UTI, o respirador, é o fim da linha. O que dá para ser feito antes, se eu souber qual o percentual que tem disso e que regiões, quais são as principais regiões? Que ação preventiva que dá para fazer? Para não chegar lá. Para não chegar lá. Então nós estamos trabalhando hoje no grito, vamos embora, vai lá, vai para o hospital, volta. Que na minha opinião é o falta de planejamento que a gente tem. Tá certo. Molina, a gente pode ficar falando sobre esse assunto aqui durante muito tempo, mas eu quero abordar agora a Americana especificamente, você como pré-candidato à cidade. Quero saber como é que você viu aí, tá vendo, né, a gestão do prefeito Omar, que está terminando agora, já disse publicamente que não vai enfrentar uma batalha judicial para tentar aí a reeleição, porque ele já teve 2 eleições, uma que foi um mandato tampão, mas foi uma eleição, e essa última eleição que ele foi reeleito, né? Que você está vendo e o que você pretende fazer de novidade? Você que é um rapaz jovem, 42 anos, para trazer aqui dar uma chacoalhada na cidade americana, que está virando uma cidade dormitório, né? A gente tem aqui muita falta de trabalho, de atividade. Bom, nesse ano a gente nem sabe exatamente, porque está todo mundo mais ou menos recolhido, né? Mas a Americana, o que você pretende fazer para a Americana voltar aí, de repente, ter uma pulsação própria? Exatamente o que você acabou de dizer. Deixar de ser uma cidade dormitório. Então vamos lá. O prefeito Omar pega uma cidade com problemas de dívidas, com descontrole de caixa, lixo na rua. Isso é restabelecido. Então eu costumo dizer que um gestor, ele tem por obrigação assumir uma entidade, uma prefeitura, e entregar melhor. Essa é a grande virtude de um gestor, entregar melhor do que ele pegou. O Omar, ele pega a prefeitura nessa condição e entrega financeiramente melhor do que estava. Equalizada, pelo menos, né? Porém, alguns pontos, aquilo que eu disse para você, não espere do presidente Jair Bolsonaro projetos milaborantes. Espera isso do Paulo Guedes. Do Bolsonaro você possa esperar dureza em relação à corrupção. Sim. Então, assim, na linha que era a proposta do Omar, ele caminhou. Só que a cidade parou, até por uma questão de precisar fazer um saneamento financeiro, mas a cidade ela se tornou dormitório. Então, eu digo, acho que a lição, todos sabem. Então, por exemplo, a de Americana precisa rever sua questão de saúde. O modelo que tem aqui hoje, que na minha opinião não concordo, é um modelo centralizado, ou seja, foi feito o quê? Foi retirado a condição de saúde nos bairros, ou reduzido, né, as UBSs, o horário de UBS, e trouxe para o centro, e trouxe para o hospital municipal. Isso é um crime contra a saúde, contra a prevenção de saúde. A saúde você tem que fazer primária, nos bairros, próximo à população. Para, em último caso, chegar no hospital. Perfeito. Então essa é a cadeia. Então até por uma questão talvez de custo, houve o corte nas pontas, centraliza no hospital. E pronto-socorro não é lugar de fazer consulta. Pronto-socorro é lugar de tirar a dor daquele momento, porque depois você tem que procurar inclusive um especialista. A parte de emprego também é outra questão que é muito clara para todos. Geração de emprego. Mas o que é geração de emprego, Molina? Para você ter geração de emprego, primeiro você precisa cuidar das pessoas, dos empresários que tem aqui. Então, eu costumo dizer que quando vai vir um empresário de fora,
quando vem um empresário de fora, falando que quer vir para a nossa cidade, a gente põe tapete vermelho, a gente solta fogos, a gente faz festa, a gente anuncia em todo lugar que veio uma empresa que pode vir para a Americana. Mas quando o empresário da cidade, que está aqui há 30, 40, 50, 70 anos, procura o guichê lá, senhor. Então, assim, primeira coisa é preciso valorizar quem fez a os cidade empresários crescer. de Americana. Outra coisa, a maior empresa de Americana É a prefeitura. é a prefeitura. Quantos por cento da compra da prefeitura é feito no comércio de Americana? Onde que é a merenda, a refeição, os pãozinhos? Essa demanda toda que é necessário suprir a prefeitura, da onde que vem? Vem de Americana? Então como é que a gente pode falar em fortalecer comércio local se a prefeitura compra fora? Mas aí tem a licitação que vem através do judiciário. Vamos que desenvolver fornecedor. Tem Vamos desenvolver tem fornecedor, todas umas porque- regras que você sabe melhor que eu. Né? Concordo, mas vamos desenvolver fornecedores aqui. Acho que tem até um custo menor, porque tem a distância. Então, assim, precisa fazer esse trabalho de construção com os fornecedores. Olha, tem uma licitação que vocês precisam se habilitar. Precisa conhecer, precisa saber. Então, esse é um ponto a ser discutido. A outra coisa é a gente poder ter coragem um pouco. A Americana, se ela continuar nessa velocidade, ela já está atrasada. Porque tem muitas empresas que querem sair, por exemplo, de uma São Paulo e vir para o interior. Se você olhar pela nossa região, E pela localização. a Americana foi a cidade que menos recebeu empresas Olha, você da tem, região. você tem a rodovia Anhanguera, você tem a rodovia dos Bandeirantes, você tem aqui a SP-304, que pode facilitar o acesso para qualquer parte do Brasil e do mundo. Exatamente. Agora sim, uma coisa que eu também acho... Qual que é o melhor caminho dentro do sistema público com relação ao emprego? É o desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico na cidade americana não é nem secretaria. Ela é uma subsecretaria do planejamento. Então, assim, aí fica claro das questões das prioridades. Então, assim, não é que se virar uma secretaria vai resolver o problema. Mas eu preciso de uma área da prefeitura que vá apresentar a Americana por todo esse Brasil. Que vá mostrar para as pessoas que a Americana mudou. Que vai mostrar que a Americana vive um momento diferente. Porque as empresas se assustaram com a Americana. Puta, lá tem problema, cassação, troca prefeito cada semana. O cenário é diferente. Então, mas alguém tem que ir lá mostrar isso para esses empresários. Mudou, né? Então, existem vários eventos onde você pode ir lá e apresentar a cidade americana. O Estado oferece isso, o próprio governo em Brasília. Então, se a gente não tiver também predisposto a querer apresentar a nossa cidade e gerar essa curiosidade nos empresários, falar, poxa, Americana, estou sabendo como é. Se a gente não gerar isso também, a gente não vai sair do lugar. Então, mas o que eu queria resumir, eu acho que saúde é uma coisa, desenvolvimento econômico é outra, a questão da segurança integrada, para no civil, militar e guarda municipal trabalharem distanciamento, a questão da educação, não ter período integral, a questão, tudo isso eu tenho quase certeza que os pré-candidatos sabem. Tudo isso eu tenho quase certeza que os pré-candidatos sabem. A questão é quem vai falar e quem vai fazer. Então aí que vale a pena, e aí a oportunidade para que todos os pré-candidatos venham e falem, de a gente ver e pelo histórico entender quem é que tem perfil de fazer e quem tem perfil de falar. Isso vai ser importante. Estou falando agora como cidadão, Ricardo. Porque se a gente passar 4 anos com o discurso, nos próximos 4 anos com o discurso, nós podemos ter uma retração ainda maior na cidade americana. A americana não é diferente do país. Ela vai passar por uma retração muito grande. Ela vai passar por um momento muito difícil, como já está e vai ser. 960 milhões de faturamento ano que vem, de receita americana, acho muito difícil. Então, se a americana não tiver gente que possa realizar, que possa fazer acontecer, nós podemos cair numa recessão, porque as outras cidades, de alguma forma, elas estão caminhando. Elas estão sendo mais agressivas comercialmente em cima das empresas. Elas estão apresentando melhor sua cidade. E a americana, em função de todo esse contexto que foi a política da americana, ela parou. Então, eu acho que o que precisa ser feito, os contextos, eu acho que diferente, alguém que vai sentar aqui vai falar diferente disso. Tem problema disso.
A questão é falar e fazer. Exatamente, tem o tradicional tripé, né? Saúde, segurança, educação, todo mundo fala Magrão, disso. o Magrão, sempre falou a respeito disso. Sempre, eu recebi uma ligação de uma empresa de São Paulo que ela queria fazer uma proposta para mim de me oferecer um plano de governo. Eu falei, mas você é de São Paulo? É. Mas você não conhece a realidade daqui? Eu falei, não. É mais ou menos parecido. Mais ou menos. Então, assim, plano de governo é importante, Sim. é legal e não vai diferenciar muito um do outro. Não vai, porque hoje tem pesquisa. A pesquisa mostra para você, as pessoas têm mais capacidade hoje de se manifestar em função da internet, então você consegue fazer o que é o mais próximo que as pessoas precisam. A questão é precisar, entender e quem vai ter coragem de fazer. Executar. Então, assim, não é uma tarefa fácil. Ser prefeito de Americana é alguém que esteja com coragem de fazer, porque não vai ser uma tarefa fácil. E aí cabe à população entender quem é de discurso e quem é de prática. Porque vai ser um período complicado e não adianta sentar na cadeira e falar, não vou fazer isso porque não tem isso, porque não tem aquilo. Vai ter que dar um jeito. Vai ter que fazer. Se não tem dinheiro, vai ter que ir em Brasília. Se não tem dinheiro, vai ter que ir em São Paulo. Essa é uma pergunta, porque veja bem, depois dessa pandemia americana e as outras cidades, né? Aliás, o Brasil todo, né? Começa teoricamente do zero todo mundo. Exatamente. E aí, o que te move a enfrentar um pepino desse tamanho, Ricardo Molina? Desafio. É. Eu sou fascinado por querer buscar desafios. Na minha vida profissional, eu sempre busquei desafios. Você falar para mim assim, Magrão, Ricardo, isso aqui não dá para fazer. É a mesma coisa que falar para mim o seguinte... Por que não dá? Quando fala para mim que não dá, é a parte que mais me motiva. Não fala para mim que não dá. Não fala para mim que não tem jeito. Não fala para mim que não dá para fazer. E isso é uma coisa que o sistema público precisa mudar. O sistema público, ele baseado nas suas regras, e tem que ser respeitada, a resposta do não dá para fazer é muito fácil. Na iniciativa privada, como a gente vai falar não dá para fazer, mantendo as regras, tem que fazer. Porque você tem uma questão chamada ou você faz. Ou você faz. Ou você faz. No sistema público, gestores públicos, eles têm, teoricamente, já uma pré-condição de falar, não dá, não tem dinheiro, não tem o que fazer, aí não dá... Então, esse modelo, que na minha opinião, é que a cidade americana tem que observar. Porque para fazer todo um discurso, fazer um plano de governo, botar no papel, luz colorida, pisca na hora que você fala, só que na hora de fazer vai sentar e falar, não dá. Se alguém acha que vai sentar lá e vai estar lindo, maravilhoso, não é assim. Então é assim, é isso que a população precisa observar. Vai vir planos de governo, nossa, que você não vai ter noção, o Magrão. Vai ser 3D, vai ser um negócio maravilhoso. Só que nós precisamos ver a capacidade das pessoas em poder realizar. E aí o histórico serve. O histórico é assim, não, quem teve capacidade de realizar ou não? Porque o pessoal sempre reclama depois que passa. Eu sei que já passamos do tempo, tá? Aguenta aí. O pessoal sempre reclama, porque esse vereador não faz nada, porque o prefeito não faz nada. Mas quem coloca esse pessoal Exatamente. lá? Exatamente. Então o pessoal quando vai participar da eleição, por isso que eu trago o Ricardo, são 12 pré-candidatos até agora, aqui 12 pré-candidatos aqui na cidade americana. Imagino nas outras cidades que deve ser mais ou menos desse jeito. O que é que esse pessoal está esperando que vai encontrar, além, você já disse o que é que você está esperando. Mas não vai ser muito diferente, porque hoje, como eu disse, hoje existe pesquisa, existe internet, então as pessoas conseguem... Eu até acredito que desses 12 aqui, metade cai fora, né? Acredito que sim. As pessoas conseguem absorver o que as pessoas querem e os planos de governo tendem a ficar mais próximos da realidade das pessoas. A questão é, quem tem a capacidade de fazer, de não sentar lá e olhar depois de 3 meses e falar, então, vai chegar lá, vai faltar dinheiro, vai ter problema, vai ter crise econômica, vai ter crise financeira, vai ter crise de tudo. E quem está lá tem que saber que vai entrar para resolver. Ou se acha lá que vai entrar do jeito que está e precisa não fazer mais nada, não sai candidato a prefeito. Tá certo. Eu não sei até que ponto isso ajuda ou dificulta nesses 12 pré-candidatos, que de repente poderão virar 6. O número de eleitores vai estar dividido. Então eu acredito que com 30, 40 mil votos elege um prefeito na cidade americana, ou estou errado? Com 6,
Com 6. Com 6, eu acredito que até um pouco menos. Pouco menos. Até um pouco menos. Olha, Quer a dizer, eleição... quem entrar não vai ter aí a maioria dos eleitores da cidade. Já começa com uma grande parte Perfeito, na Magrão. oposição, né? Bem observado. Não é verdade? Já começa, como diz é a mesma coisa do Bolsonaro, que teve os quantos milhões de votos? 57, 58 milhões. O restante... Então, assim, em função de estar tudo muito acirrado, tudo muito embolado, o prefeito, e você teve uma leitura fantástica, assim, o prefeito que assumir, ele já senta na cadeira com uma interrogação. Que os eleitores que não votou nele falam, eu quero ver isso acontecer agora. Então ele já vai enfrentar uma pressão natural de não ter sido discrepante a votação dele, o que eu não acredito que deva acontecer nessa eleição. E ele tem que estar sabendo disso. E tem que sentar lá para fazer. E tem que ser lá para fazer acontecer. Então, por isso que eu acho que vai ser uma eleição bastante disputada. Volto a dizer, plano de governo de um para outro vai ser importante, vai mudar muito pouco, porque é bem claro as coisas que precisam ser resolvidas, mas eu acho que o leitor tem que buscar o perfil desse cara. Como é que esse candidato tem que ser? O que eu acho interessante para te encerrar aqui, eu acho que na cidade americana não vai ter polarização tipo esquerda-direita. Eu acho que isso não vai acontecer aqui na cidade. Pode ser. Existem candidatos que são mais próximos à esquerda. Mas vai ser difícil, de repente... Bom, tudo bem, é só uma... Eu acho que não tem os extremos, mas lógico, sempre tem oposição e situação, esse tipo de coisa também aqui. E também é uma coisa que eu acho que vai ajudar a novidade, acho que vai ajudar você, não sei se os votos vão ser suficientes ou não, pela sua pouca idade, é um rapaz, né? É um jovem garoto, e também pela sua muita experiência, há muito tempo aqui junto com o pessoal da Unimed, são 18 anos, e também o pessoal aqui da Liga de Basquete. Enfim, você já tem aí um envolvimento com as pessoas, já sabe mais ou menos os caminhos, conhece muita gente nessa história toda, né? Eu acho que na saúde foram 14 anos, 14. Mas a gente teve aí mais 5, 6 anos que a gente vem de administração de empresa. Sim. Eu lembro quando, na segunda oportunidade que eu tive na minha vida de trabalho, foi assumir uma empresa que ela faturava 300 milhões por mês e ela estava quebrada. Poxa. E aí uma headhunter buscou a gente e trouxe, e eu sentei com o presidente falou, minha empresa está quebrada e eu faturo 300 milhões por mês. O que acontece? O que eu faço? Na hora que ele falou não sei o que fazer, meu olho fez assim, ó. Deixa comigo, eu vou dar um jeito. É isso que eu adoro. E nós fizemos um trabalho aí de 3 anos nessa empresa, enfim, os resultados foram revertidos. E não é só por causa da pessoa Molina, é você fazer uma boa equipe, você ter Ninguém pessoas faz nada importantes. sozinho, né, Molina? Exatamente, eu acho que é pessoas importantes, escalar bem o time, fazer o time jogar, porque sozinho a gente, por mais que a gente possa saber, a gente não tem fôlego para chegar. Tá certo. Molina, agradeço a sua participação, não vai ser a última vez que você vai estar aqui conversando com a gente vai futuramente aí conversar mais a respeito das suas propostas, mais próximo da eleição, até ter uma data, até ter a data oficial, se vai ser 4 de outubro ou não, que agora Exatamente. você levantou. Agora enroscou tudo. Enroscou porque a gente tem uma data limite também para trazer vocês até aqui, né? Então, muito provavelmente a gente vai trazer você de volta aqui para a gente conversar e vamos apresentar aos nossos telespectadores, seus futuros eleitores ou não, as suas propostas aqui para a Prefeitura da Cidade Americana. Obrigado pela participação, sucesso. Quer falar alguma coisa? Aproveita aí um minuto. Magrão, agradecer, porque para a gente que é cidadão comum e pretende disputar um cargo tão expressivo como a Prefeitura de Americana, o fato de a gente não ser conhecido é um fator que, às vezes, para a gente nos prejudica. Então, espaços como esse que a gente está tendo aqui, de poder falar um pouquinho da gente, poder explanar um pouco sobre o que a gente acha da cidade americana, isso para a gente é sagrado. Porque, infelizmente, hoje a mídia destaca muito quem está no poder ou quem tem cargo atual. Para quem não tem, ou que não tem vínculo nenhum com a política, a divulgação é muito menor. Então, para a gente ocupar esse espaço aqui, poder ter o espaço democraticamente, como outros terão aqui, para a gente é fundamental, é importante e enriquece a possibilidade de a gente se apresentar melhor à população. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Só lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo aqui pelo Facebook, aqui da RPTV e também pela plataforma do Ricardo Molina Dias. O programa vai ao ar
Hoje, sexta-feira, 6 da tarde, a gente está gravando o programa, obviamente, aqui pelo canal 8 da RPTV. E também sábado, meio-dia e domingo, 6 da tarde, é isso? E alguns horários especiais durante a semana que a gente vai estar trazendo aqui. Molina, obrigado, sucesso e até a próxima. Valeu, um abraço, obrigado. Tá certo. Ok, pessoal, estamos indo embora, voltando aí na próxima semana, sempre com um convidado especial aqui no programa Sociedade, Política e Negócios, aqui pela RPTV. Até lá, tchau.